Queridos, é um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus, amém? Eu aprendi com um pastor Batista, pastor Batista, lá de Belo Horizonte, lá de Itabira, pastor Ivênio Santos. Ele fala que quem reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo, ou não tem arte. Então, quando eu estou meditando na palavra para ministrar, eu procuro ficar com a melhor parte. Mas se você quiser a melhor parte também, peça ao Espírito Santo para compartilhar com você também aquilo que ele compartilhou comigo. Amém? Eu queria refletir com vocês no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 11. É um texto conhecidíssimo, se não o mais conhecido, um dos. Então, no Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso 11 em diante, que fala de uma parábola muito conhecida, uma parábola que conta a história de uma família. E como nós estamos no mês da família, eu achei muito interessante compartilhar com os irmãos sobre esta família. A palavra de Deus nos diz em Lucas, eu falei errado, né? Falei João? Perdoe, é a idade, quando passa dos 50 isso acontece mesmo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, fala da família, né? E da história do filho pródigo. Amém? Vou esperar você abrir. Evangelho de Lucas, então, no capítulo 15, verso 11. Você encontrou? Diga amém. Amém. Já me perdoa também? Amém? Amém. Diz assim, então, a parábola do filho pródigo, a partir do verso 11. Amém. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua,
e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Família é um projeto amoroso de Deus, amém? Família é tudo. O que nós vamos dizer sobre família? Hoje pela manhã estivemos refletindo aqui e ministrando sobre o padrão da família de Deus, sobre como Deus estabeleceu propósitos para a família que Ele criou. Estivemos refletindo da importância da família, não só para a igreja, também como célula da igreja, mas também como célula da sociedade. E que nós somos sal da terra. Como famílias, precisamos influenciar as outras famílias que nos cercam. E outras coisas, refletimos nessa manhã sobre a importância da família. Por falar em família, eu queria apresentar minha família. Eu acho que é a primeira vez que eu reúno toda a minha família aqui, pastor. Se vocês me permitem, eu queria começar com o Madison. Fica em pé, Madinho. O Madinho é o mais bonito da família. Amém? Dá um tchauzinho para a igreja. O Madinho é o melhor amigo do Vitor, que já foi apresentado. Pode sentar, Madison. O Vitor é um filho que a gente adotou aí, um postiço. Amém? E ele é o melhor amigo do Madison e nós se tornamos os melhores amigos dele também. E ele fica muito conosco. Temos a Laisa, que é a minha filha mais velha. Amém? Fica em pé, filha. Coisa bonita para ser mostrada. Dá um tchauzinho aí, olha para o povo lá atrás. Essa é minha filha. Pode sentar, filha. E do lado dela tem a Amanda. Dá um tchauzinho que você é bonita também, Amanda. Levanta aí. A Amanda também, muito amiga da Laísa, ficou amiga da família e se tornou filha da família também. E no meio a minha esposa, né? A mais linda da família. Ela me escolheu, ela fez uma boa escolha, amém? Há 28 anos atrás, 27. E eu fiz uma excelente escolha, né? Porque a palavra de Deus diz que quem achou uma esposa, boa coisa achou. Amém? Então essa é a minha família e a gente ministrou hoje de manhã, justamente que essa semana a gente está fazendo aniversário, mas é de casamento, pastor. A esposa faz aniversário dia 20 e a outra data que eu falei que era aniversário era dia das mães. Então fica dia das mães. Está faltando uma membro da família, mas ela está na foto ali, se eu não me engano, está na nossa foto da família ali, que é a Amora. A Amora é a filhote a caçula lá de casa e é a nossa cadelinha. Amém? Então nós estivemos viajando lá, comemorando o dia das mães, aniversário da minha esposa dia 20 e dia 28 agora aniversário de casamento. E foi muito bom, foi uma bênção. Amém? Só faltou a igreja. Da próxima vez vamos ver se a gente leva a igreja aí também para o Coco Bambu. Ano que vem só liga mais cedo, pastor. Já pergunta o que você vai fazer à noite, Adriano. E aí já vai com a gente. Família é muito importante, queridos. O que eu vou te dizer nessa noite que eu quero refletir com você, com certeza você já sabe, né? Pastor Luciano Subirá, ele tem muito essa expressão. O que eu vou ministrar você já sabe, eu só vou te relembrar. E eu concordo com ele que a maioria de tudo que eu vou ministrar aqui está no seu coração. Mas de repente Deus traz novamente isso às nossas mentes e nos faz refletir da importância daquilo que está em nossos corações, e de repente a gente está deixando essas coisas perderem os seus valores e as suas importâncias. Então eu quero nessa noite pensar com você sobre esse projeto de Deus, esse projeto chamado família, esse projeto de Deus tão importante. E por falar em projeto, eu queria, nessa introdução aqui, falar de você de um grande projeto para que você pense sobre a grandiosidade do projeto da família, só para você fazer uma comparaçãozinha pequena de um projeto humano.
Um projeto humano que é único no mundo e que me chamou muita atenção porque eu gosto de estudar ou de pesquisar essas coisas exóticas, grandes, que destacam no mundo inteiro. E eu queria falar para você um pouquinho sobre um projeto que aconteceu lá na França, chamada Millau. Millau é um viaduto construído lá na França, é a maior ponte suspensa por cabos do mundo. É a mais alta ponte aberta. O tráfego de veículos circula na ponte a cerca de 343 metros de altura. Para você ter uma ideia que esse projeto é tão grande, tão alto, que aviões de pequeno porte, como helicópteros e aviões de pequeno porte, passam por baixo dessa ponte, por baixo desse viaduto. Tal é a altura. Para você ter uma ideia, ela é mais alta, as suas torres são mais altas do que a Torre Eiffel, na França também. Então essa torre, esse monumento de 36 mil toneladas, de 2.400 metros, ou 2,5 quilômetros, né, quase 2,5 quilômetros de comprimento, e as suas 2.230 toneladas em cada torre, forma um monumento, uma construção que foi erguida em 10 de outubro, né, começou a construção em 2001 e foi inaugurada em 14 de dezembro de 2004, quase 3 anos depois. É igual as obras no Brasil, acontece rapidinho, né? Foram gastos mais de 394 milhões de euros para a construção desse monumento, dessa ponte. E essa construção consumiu 127 mil metros cúbicos de concreto. Juntamente com isso, 19 mil toneladas métricas de aço só para a sua estrutura. E outras 5 mil toneladas para o estaiamento, que é aqueles que penduram a ponte. Os construtores, então, afirmam que a vida útil dessa construção é em torno de 120 anos. Acho que Jesus vai voltar e essa ponte vai ficar aí. Eu que não vou querer ficar aí para fazer companhia para ela. Mas é um projeto enorme, é um projeto belíssimo. E um dos meus sonhos internacionais que eu quero realizar nos próximos anos é conhecer essa ponte. Se possível, eu quero alugar um carro e passar sobre essa ponte, pastor Alexandre. Amém? Ou correndo, né? 2.000 metros eu acho que eu dou conta. Existe na lateral dela uma calçada, especialmente para os transeuntes, né? As pessoas passarem a pé, e eu quero passar por essa ponte. E eu te falei desse projeto porque esse projeto é nada comparado ao projeto de Deus para mim e para você, chamado família. Pensa comigo que se essa família que eu acabei de ler esse texto aqui, se essa família tinha problemas, a minha e a sua também tem. A família, que é um projeto de Deus criado por Ele, inicialmente era para ser saudável, feliz, para viver num paraíso, com toda a provisão, amém? Com tudo do melhor que existia no planeta criado, chamado Terra. Deus colocou lá para que experimentássemos o melhor dele, em todos os aspectos. Mas o pecado foi que atrapalhou isso. O pecado foi que tirou do curso do que Deus sonhou para a família e afastou eu e você disso. Mas Deus enviou o seu Filho, e através da sua graça, do seu perdão, do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, Deus nos resgatou, e através dele agora nós podemos voltar a vivenciar tudo aquilo que Deus sonhou para a família. Eu quero pensar com você nessa noite de que para isso Deus, além do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Ele trouxe para nós uma coisa chamada perdão, para que restaure a família. Eu e você precisamos usar desse remédio espiritual todas as vezes que for necessário para restaurar a família. Eu penso que a história dessa família, desse homem rico, desse homem próspero, vem bem a calhar na comparação que Jesus faz nessa parábola com o que nos aguarda no céu.
Deus tem o melhor para nós na vida eterna. E eu e você precisamos sonhar com isso. Precisamos voltar a pensar sobre o céu. Nesses dias onde se fala muito em pandemia, se você liga o rádio, a TV de manhã é pandemia, se você liga à tarde é pandemia, se você vai deitar e vai ver uma notícia é pandemia. Eu e você precisamos voltar para Deus, precisamos voltar a sonhar com o céu, precisamos voltar e sonhar com o céu e pensar e pedir a Deus e suplicar a Deus que leve toda a nossa família para o céu. Eu não sei qual a sua preocupação com os membros da sua família, mas eu não consigo passar um dia sequer sem pensar e pedir para Deus levar todos da minha família para o céu. Eu também não sei se quando estivermos lá e tivermos os nossos corpos transformados, se eu ainda vou olhar para minha esposa e ela será minha esposa. Não sei. Segundo Isaías, não, né? Mas eu quero participar disso lá. Se estar casado com a minha esposa, estar vivendo com a minha família, já é muito bom, e tudo que está no céu é melhor, por que não pensar nisso? Por que não pensar nessa eternidade? Sabe, eu e você precisamos pensar no céu novamente. Eu quero que você saia daqui preocupado com isso, sabe, no sentido aí de, por que esse pastor falou isso? Essa semana eu estava refletindo sobre esse texto, e o Espírito Santo falava ao meu coração, fala para o meu povo sonhar com o meu lugar, com aquele lugar que eu fui, que o meu filho disse aí na terra, eu vou preparar lugar, e vou voltar para buscar vocês, para participar e viverem comigo nestes lugares. Quem falou isso foi Deus. Imagine um Deus que criou um planeta com milhões, bilhões de ecossistemas, de sistemas, etc. Sabe, dentro do mar, a maioria das espécies não foram descobertas ainda, simplesmente porque o homem não consegue chegar nos profundos do mar. A biodiversidade dentro da nossa floresta amazônica não foi ainda descoberta completamente, e está aqui, ao nosso alcance. O que eu quero dizer com você é que esse Deus que criou tudo isso, foi preparar lugar para mim e para você lá em cima. Será que esse lugar vai ser bom? Será que esse lugar vale todo o sacrifício nessa terra? Eu quero fazer você pensar no céu. E aí você pode dizer, mas minha família tem problema. Mas eu tenho um membro da minha família que não se converteu, não se entregou para Jesus. Mas isso, mas aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus, ele é alcançado por esforço. Se eu e você não pensarmos no reino de Deus e buscarmos o reino de Deus, nós vamos passar uma vida aqui sem experimentarmos o melhor de Deus, e na vida eterna talvez não teremos esse encontro com Deus. Eu quero pensar com você com muito amor e dizer para você, você pode estar até, me ajuda aqui, pastor, por favor. Você pode até se perguntar, mas por que esse pastor está falando isso para mim? Eu já sou crente, eu já sou evangélico, né? Eu já estou salvo, glória a Deus por isso. Mas e a sua família? A sua família está salva? Está todo mundo no caminho para o céu? Obrigado, querido. Se não é o pastor Alexandre na minha vida, misericórdia. Amém? Pensa em todos da sua família. Dentro da minha parentela, e dentro do tempo que eu me entendo por gente, eu oro pela conversão do meu pai, que nunca quis saber de Jesus. E eu oro, Senhor, não permita que ele vá sem te conhecer. Não permita que eu vá sem ver, ou sem ter o privilégio de vê-lo, reconhecendo o Senhor como Cristo e Salvador da vida dele. Então eu e você precisamos preocupar com isso. Mas dentro da nossa família, as dificuldades que estamos passando, tudo que estamos vivenciando em termos de relacionamentos e de fracassos, de sucessos, de todo tipo de
dificuldades extremas, e agora com essa doença e outras coisas, eu e você precisamos usar o perdão, sempre que necessário, que é um remédio espiritual que Deus nos concedeu, para restaurarmos a família. Como está a sua família hoje? Como está o relacionamento de vocês dentro da família? Como nós estamos, como família de Deus, embaixadores de Deus aqui na terra, como estamos vivendo? Você tem mais amigos na sua circunvizinhança, fugiu a palavra, na vizinhança ao redor da sua casa? Ou você tem mais pessoas que você nem cumprimenta? Como que funciona? Os entes da sua família, os membros da sua família, são bem quistos ali no condomínio onde você vive, na rua onde você mora? Como é? Como é que funciona? Dentro da sua casa, como está o relacionamento entre você e o seu esposo, entre o seu esposo e você, ou entre você e seu filho e você? Eu queria dizer para você que Deus restaura a família, amém? Deus restaura a família, e é um tempo de Deus restaurar a minha e a tua família. É um tempo de Deus restaurar famílias, e não foi por acaso que Deus colocou no coração da liderança dessa igreja esse tema maravilhoso, porque realmente o projeto de Deus, que o inimigo tentou de todas as formas destruir, continua de pé, pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, mas tem muita dificuldade. Como é que Deus vai restaurar minha família? Eu quero te dizer que Deus restaura a família. A primeira coisa que Ele faz é chamar cada membro da família e fazer com que ele reconheça o seu pecado. Quando a gente olha para esse texto aí, nos versos 17 e 18, nos fala de uma família que tinha uma dificuldade, e de que essa pessoa simplesmente tinha uma visão equivocada do mundo, achava que o mundo era melhor do que aquilo que ele estava vivenciando dentro da casa dele. E ele quis então a sua parte, e aí ele saiu. Mas nos versos 17 e 18, o que a gente encontra? Então, caindo em si, reconheceu o seu erro e disse: lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm comida, têm fartura, e eu aqui nada tenho. Eu vou me levantar, eu vou procurar o meu pai, e eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele, pequei contra o nosso Deus, que ele me perdoe e que ele me restitua pelo menos como um dos seus trabalhadores. Eu queria dizer que através da graça de Deus, através da unção de Deus que há sobre a tua vida, sobre a tua família, peça a Deus que cada membro da família reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, reconheça o seu perdão, e Deus vai fazer assim como fez nessa família. Ele fez aquele camarada passar dificuldades e cair em si. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Sabe, eu e você precisamos entender que Deus, Ele vai alcançar o coração. Eu não preciso chegar lá e ficar forçando. Você precisa mudar, você precisa largar isso, você precisa deixar de fazer isso. Você pode tocar nesse assunto com seus filhos, você tem autoridade para isso. Mas quem vai convencer do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então ore, peça a Deus que esteja restaurando a tua família, para que cada membro individualmente seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e reconheça o seu erro, reconheça onde está falhando, reconheça e assuma isso diante de Deus e diante da família. É assim que Deus começa a restaurar a família. Amém? Creiamos nisso. O texto de Gênesis 18 e 19 diz: porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Sabe, Abraão foi escolhido por Deus para fazer o povo servir a Deus, sabe, para ensinar os seus filhos e ensinar todo aquele povo que era a responsabilidade dele, para que eles fossem uma grande nação. E quando Deus promete a Abraão que ele vai ser pai de uma nação, pai de milhares de pessoas,
ele olha para a sua realidade. Saraí era infértil. Ele olha para a sua idade física e ele pensa: como isso será possível? Mas quando eu e você, como ele, olhamos para essas dificuldades, nós não entendemos o mistério de Deus, nós não vivenciamos o sobrenatural de Deus. Eu quero te desafiar como família agora, dobrar os seus joelhos na tua casa e experimentar o sobrenatural de Deus. Aquele filho, aquela filha, sabe, aquele esposo, aquela esposa que está fora da vontade de Deus, que você se preocupa todos os dias, Deus manda dizer para você nessa noite: dobra o seu joelho no teu secreto e creia no mistério de Deus, creia no poder sobrenatural de Deus, para fazer com que Ele reconheça o seu erro. Sabe, Abraão reconheceu o seu erro, ele começou a crer, e ele começou então a entender que Deus poderia fazer o milagre acontecer no ventre da sua esposa. E aí então ele começa a agir de forma diferente, ele começa a crer e ele começa a experimentar o sobrenatural de Deus. E eu fico pensando, quando Sara engravida, e aí durante aqueles 9 meses que o seu filho está sendo gerado ali, eu quero entender de que a Bíblia não entra em detalhes, mas eu quero aqui, sabe, pensar com você de que Abraão foi renovado na sua fé durante esse tempo, porque a vida inteira dele, a esposa já era de idade também, ele esperava um descendente, e ele não tinha isso. O desespero dele foi tão grande, e dela também, da sua esposa, que através de Agar, né? Vamos atalhar, vamos dar um jeitinho, não é? O brasileiro tem muito esse negócio de dar esse jeitinho. Deixa eu te dizer, Deus não precisa do teu jeitinho. Deus quiser fazer o sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família, Ele vai fazer. Creia nisso, porque isso vai acontecer. Então a primeira coisa que Deus faz, os membros da família, sabe, virem para a bênção e para a restauração, é eles em si mesmo, caírem em si mesmo e reconhecerem os seus erros, as suas falhas. Orem por isso, espere o tempo de Deus, que isso vai acontecer, amém? A segunda coisa que Deus faz para restaurar a família, além de fazer com que cada um individualmente reconheça o seu erro, a sua dificuldade, é que Ele traz o perdão para cada membro da família consigo mesmo. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse o que ao servo? Ele respondeu o que ao filho? Nada. Ele só ouviu isso do filho, entrou no ouvido, saiu no outro. Ele virou para os servos e falou: traga depressa a melhor roupa, vista ele é meu filho. Ele estava perdido e agora foi restaurado. Ele caiu em si, ele assumiu os seus erros e agora ele volta e ele pede perdão para mim. Eu já liberei perdão. Sabe, a segunda coisa que Deus faz então é com que cada membro se auto-perdoe. Aquele filho, quando vê o tratamento do pai para com ele não queria voltar à posição de filho, ele queria ser restaurado como um membro ali, sabe, um serviçal do seu pai. E quando ele vê a postura do seu pai, ele se perdoa. Sabe, queridos, eu vejo famílias e famílias se arrastando com coisas do passado porque não se perdoam. Às vezes os outros membros da família já perdoaram, mas ele não se perdoa, ele fica carregando esse peso. Deus já perdoou, a família já perdoou, mas ele continua com aquele peso. Sabe, talvez estejamos vivendo sem nos perdoar, carregando coisas que os outros já tenham, sabe, se esquecido até, já tenham liberado perdão. Outro dia eu conversei com um colega do serviço e ele abriu no coração dele de que o pai foi morar no Nordeste e há muitos anos atrás o pai traiu a mãe dele e aí fugiu com uma outra senhora e foi embora para o Nordeste. E ele falando isso para mim, e eu senti angústia no coração dele. E eu falei: mas você já perdoou seu pai? Ele falou: não consigo olhar para ele, não consigo vê-lo.
E eu estou trabalhando com esse camarada já tem acho que 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. E essa conversa que tivemos foi antes da pandemia, não me lembro a data direito. Eu lembro que a gente andava sem máscara. Meu tempo agora está antes disso, durante agora, e eu quero usar depois disso. Em nome de Jesus. E eu falei para ele, vai lá e libera perdão para o teu pai. Restaura o relacionamento com o teu pai. E ele viajou em janeiro, antes da pandemia também. Janeiro do ano passado, 2019, perdão. E ele foi na casa do pai. Só que essa separação foi traumática para ambos os lados. O pai covardemente fugiu, mas antes do pai conseguir viajar e fugir, ele encontrou o pai e ele falou muita coisa para o pai. Ele ofendeu muito o pai. E ele falou, vou chegar lá e vou falar o que para ele? Eu falei, não sei. Vai lá, na hora que você estiver lá, você fala o que está no seu coração, seja sincero. E quando ele chegou e entrou e conversou com a atual esposa dele, do pai, né? E aí ela falou, seu pai está no campo, porque eles moram no interior lá. E ele falou, eu vou lá falar com ele. E eu achei interessante, lembro-me disso, porque ele falou assim, que foi chegando lá e o pai veio. Muito parecido com essa história. O pai o avistou de longe e correu. Foi mais ou menos isso, o pai olhou. Eu me emociono porque eu gosto dessas coisas, pastor. O pai o reconheceu. Largou a enxada e veio. Não esperou ele falar nada. Abraçou. Beijou. Eu e você precisamos viver isso, precisamos buscar isso, sabe, tratar as coisas que precisam ser tratadas. Hoje ele conversa com o pai, tem o WhatsApp, fala todo dia com o pai, às vezes está trabalhando comigo, está falando com o pai. Ah, mas e o erro do pai? O erro do pai é do pai, não é dele. Libera perdão, restaura relacionamentos, é isso que Deus quer. Deus não quer relacionamentos corrompidos, estragados, quebrados. Deus quer que cada um de nós reconhecemos o nosso erro. Então Deus usou de graça para com ele pediu perdão para o pai. E o pai já tinha o perdoado, já falou, já te perdoei há muito tempo. Eu e você precisamos vivenciar isso, amém? A terceira dica e a terceira parte aqui do que Deus, como ele restaura a família, ele também trata os relacionamentos entre os membros da família, amém? Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca te transgredi, mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito, para eu regozijar com os meus amigos, verso 29, agora estamos falando do outro filho que ficou, tanto o filho que saiu tinha problema, quanto o outro que ficou também tinha problema de relacionamento com o pai, e tinha problema na família, talvez ele se sentisse não reconhecido pelo pai, não existe pai perfeito, existe? Amém? Só o nosso Pai Celestial. Eu com certeza já falhei com os meus filhos, sabe, mas o pai chega e fala, ué, mas tudo que é meu é teu, tu está aqui, ué, tu está desfrutando de tudo. Em outras palavras, você não achou um cabrito, um novilho, porque não quis, estava tudo aí, era teu. Sabe, eu e você precisamos pensar que Deus restaura os relacionamentos da família. Não pense, já faz 20 anos. O que é 20 anos para Deus? O que são 20 anos para Deus? Deus, ele é atemporal, foi Deus que criou o Cronos, o tempo, ele está fora do tempo. O que é 20 anos para Deus? O que é 30 anos? O que é 80 anos? O que é 1000 anos? Eu e você precisamos crer no milagre para a nossa família e ministrar isso para a nossa família. Sabe, talvez a gente esteja vivendo um tempo que a gente precisa fazer a declaração que o pastor fez aqui agora mesmo, biblicamente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Eu não quero saber qual o outro posicionamento da outra família. Eu não quero saber, sabe, quando a gente vira família, tem um monte de família dentro da parentela, não é isso?
E aí tem aqueles conflitos de família contra família, de irmão contra irmão. E quando reúne, eu não sei vocês se é, mas é mais ou menos parecido assim. O brasileiro tem esse costume, eu não sei quem me falou hoje, que aqui tem um lugar lá que é o Point, né? Onde todo mundo se encontra, todo mundo se fala, aí vem o filho, aí os primos se encontram, e os parentes se encontram, e sempre tem uma casa assim, a casa dos avós, ou a casa de um, do outro, do irmão mais velho. E ali quando se reúne, aqueles atritos, aqueles conflitos do passado, aquela coisa, às vezes volta à tona. Por quê? Porque não foram tratados, né? Muitas das vezes eu fui censurado pelos meus irmãos, porque meu pai nem sempre foi um pai, né? Abençoador, e nem sempre foi um marido, sabe, 100% para minha mãe, e etc, etc. Mas todas as vezes que eu quis tratá-lo de forma áspera ou qualquer coisa parecida, o Espírito Santo falava para mim: e você é melhor que ele? Você é pecador igual ele. Ele só peca em áreas diferentes que você. E às vezes eu até, sabe, entrava em crise com Deus, mas Deus, eu te sirvo, e daí? A minha palavra é imutável: honra pai e mãe. Lá não está escrito: se o teu pai for homem de verdade, sabe, suprir todas as tuas necessidades, se ele fizer isso, fizer aquilo, aí você honra ele. Está escrito isso, pastor? Honra teu pai e a tua mãe. Honrar é muito mais que obedecer. Sabe, então eu honro meu pai. Eu tenho 51 anos, ele tem 75, e eu chego lá e eu peço benção. Mãe, benção. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Sabe, isso é honrar. E a Bíblia diz que ele vai me abençoar quando eu fizer isso. Isso aprova a Deus, Deus aprova essa atitude. Então eu e você precisamos viver esses relacionamentos, precisamos exatamente deixar Deus restaurar esses relacionamentos que estão quebrados dentro da família, e Deus quer que essa família viva esse projeto dele 100%. De repente você está vivendo parte desse projeto, parte da bênção de Deus, e não está desfrutando o melhor de Deus para a sua família. E eu quero te desafiar nessa hora, nesse dia. Chega em casa, senta com quem você precisa sentar, olha no olho e usa o remédio do perdão se for necessário. Verbaliza isso, isso é muito importante. A pessoa sabe que eu já perdoei ele. Vai lá e fala isso para ele, se você não falou ainda. Faz isso acontecer na prática. Você vai ver que no mundo espiritual as coisas vão se abrir, as coisas vão fluir. Amém? Tem crente aqui? Tem crente presbiteriano renovado aqui? Pentecostal aqui? Penteca igual eu, amém? Ô glória! Tem crente aí dentro também, desse trequinho aqui? Está filmando aqui? Está lá em casa, está vendo ainda? Amém? Dá um glória aí, aleluia! Incomoda o teu vizinho com o teu glória aí agora, vai, só você aí. Amém? A gente tem que aprender a mexer com isso, pastor Alexandre. Eu e você, sabe, precisamos experimentar isso para a nossa família. Pastor, não estou experimentando. Vai experimentar, meu irmão. Não deixa a bênção de Deus, não. Não abra mão da bênção de Deus. Família é a coisa mais importante. Sabe, comer um churrasco no seio da tua família, fazer um churrasco ali. Eu já fui em churrasco, convidado, uma família convida a outra. Cheguei lá e o camarada lá, o pai da família, estava triste, chateado e tal, e fazendo o churrasco. Eu falei: que foi, meu santo? Mas eu não consegui comprar a carne que eu queria, a carne hoje não está boa, e não sei o que, eu não sei se isso vai ficar bom, e eu falei: meu queridão, se a gente comer mochiba esticada aqui, mas tiver comunhão, está tudo certo. O importante não é o que eu vou comer, o importante é eu estar aqui com você. Família precisa ter essa noção. Eu lá em casa, a gente já comemorou uma vitória, eu não me lembro o que foi, né, amor? Foi com picolé. Não tinha muita coisa, vamos comprar picolé, chupar picolé e comemorar. Está tudo certo. O importante é a intenção, o importante é você fazer isso acontecer. Deixa eu te contar um segredo que eu aprendi nas entrelinhas da palavra de Deus, e eu não achei um texto ainda que me dá respaldo para isso, então eu falo que é um mistério meu com Deus. Deus falou para mim: olha, quando você lutar muito uma coisa e eu te conceder, comemore, celebre. E eu olhei e vi várias celebrações na palavra de Deus.
Mas às vezes o diabo atrapalha a tua celebração. Já prestou atenção nisso? Na hora que você vai celebrar com tudo, ele faz alguma coisa acontecer para que você não, sabe, o seu coração não seja intenso na celebração. Contorne isso e celebre. Adie a celebração, mas celebre. Porque é uma forma de você dizer para Deus: eu te honro com essa vitória. Amém? Em nome de Jesus, busca aquele ente querido seu, vai lá e dá um abraço. Se você não conseguir falar nada, só abraça. Deixa o ato falar mais do que a verbalização, mas faça alguma coisa. Amém? Eu não escrevi isso aqui, mas Deus está mandando dizer para você. E eu quero concluir dizendo que Deus também trata a família, restaurando o relacionamento de cada um membro da família com Ele. Amém? Ah, mas se eu pedir perdão para esse meu irmão aqui e tal, ele vai continuar fazendo as coisas erradas. Aí é ele, Deus. Mas creia também que além dele restaurar o relacionamento, Deus restaurou o relacionamento seu com ele, Deus vai restaurar o relacionamento dele com Deus, consigo mesmo. Amém? Deus restaura o seu relacionamento. Deus restaura o relacionamento dele com o próprio Deus. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai reconhece que o filho agora foi restaurado por Deus. Sabe, o filho pródigo não só foi restaurado consigo mesmo, com a sua família, mas principalmente com Deus. E eu e você precisamos entender e ver a família como o nosso bem maior aqui na terra, e de que esses tempos de difícil, de conflito, disso, daquilo, no meio da família, tem tudo quanto é família, amém? Isso não é privilégio só da sua família, mas que faz parte para que eu e você cresçamos e busquemos mais e mais, voltarmos ao projeto inicial de Deus, que é maravilhoso, que é fantástico. Amém? Aonde eu e você colocarmos as plantas dos nossos pés, tem que fazer diferença. A diferença tem que acontecer. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que essa família, sabe, ela está debaixo do projeto de Deus, e Deus tem o melhor para essa família. Quando eu falo essa, é porque eu estou falando da sua, amém? Da nossa. A minha palavra fala de que eu e você precisamos vivenciar o que está lá em Efésios 4,32, que diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoa em Cristo. Libera perdão e pede perdão se for necessário. É um remédio santo e abençoado, amém? Eu e você precisamos confessar diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para não só nos perdoar, mas nos purificar de toda a injustiça, amém? Entendamos de uma vez por todas que o ideal é não precisar você ir lá e pedir perdão. O ideal é eu e você vivermos a vida comum na família e sermos abençoados uns com os outros. Mas aqui e ali um vai pisar no calo do outro, faz parte do processo, está convivendo junto. Eu fico imaginando como é que foi dentro da arca de Noé. Noé com a esposa, 3 filhos, 3 noras e muito bicho para limpar, para tratar, para alimentar. Terça-feira, pastor Alexandre que alimenta os cavalos. Quarta-feira, a esposa dele, que eu esqueci o nome, Claudiana. Quarta-feira é a Claudiana. Na quinta-feira é o Gabriel. Cadê o Gabriel? Está lá no som. Na quinta-feira é você que vai alimentar os cavalos. Ah, mas eu do elefante é os de manhã, agora à tarde é o cavalo. É, a coisa era mais ou menos por aí. E aí vai. Na segunda é o pastor Joaquim. Na folga pastoral ele tinha que alimentar os cavalos. Amém? Vamos pensar, vamos trazer para a nossa realidade. Você acha que foi fácil aquilo ali? A gente só vê uma arca linda, maravilhosa, aparecendo nos filmes assim, e aí depois vai aquela pombinha e volta, aí ele sai, todo mundo sorrindo, aquela coisa linda, aí vê o sol, aí depois a arca já está no morro. Querido, não foi nada disso, nada disso. Eu quero desafiar os cineastas que estão me assistindo a fazer um filme mostrando os 40 dias dentro da arca, como é que foi?
Eu vou só te dar uma dica como é que foi. Tinha um cheiro maravilhoso lá dentro. Sim ou não? Você acha que não teve conflito? Você acha que não teve dificuldade? Quando eu penso na dificuldade da minha família, eu lembro de Noé. Eu falei, Jesus, misericórdia, eu não tenho problema não. Noé que teve problema, eu não tenho não. Amém? Deus restaura a família. E Ele faz isso como? Ele faz com que cada membro da família reconheça os seus próprios erros. Ele restaura a família trazendo perdão para cada membro da família, sabe, consigo mesmo, se auto-perdoando. Ele restaura a família trazendo e tratando o relacionamento entre os membros da família. E Ele restaura a família, sabe, restaurando o relacionamento de cada membro da família com Ele. Então creia nesses 4 processos que estão aqui nessa família. Essa família aqui do capítulo 15 de Lucas, da parábola do filho pródigo, ela tem muito mais ensinamentos. Eu peguei só 4 versículos aqui, de 11 a 32, que são 21 versículos. Tem muito mais lição para eu e você retirarmos daqui. Mas eu quero pensar com você nessa noite, de que Deus dá tanta importância para mim e para a tua família, que Ele quer que eu e você façamos parte da família dEle lá em cima. E Ele foi preparar mansões celestiais maravilhosas para nós experimentarmos isso lá. Amém? Eu quero concluir dizendo para você de que Deus tem o melhor para mim e para você, dentro da nossa família. Amém? Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí bem grande. Agora faz silêncio que eu quero ouvir o pessoal de casa. Só vocês. Não, o pessoal de casa. Ouviram aí? Eu ouvi. Amém? Deixa Deus tratar você. Deixa eu dizer uma coisa pessoal, que eu fiquei muito feliz e que eu vou surpreender agora uma pessoa aqui. Eu fiquei sabendo através da minha filha, Laísa, num episódiozinho simples que aconteceu me envolvendo e envolvendo a família, de que ela, quando compartilhou com a Amanda falou, nossa, que legal, eu considero o seu pai, Laísa, como meu pai. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz mesmo. E eu passei a incluir a Amanda diariamente nas minhas orações, não mais como amiga da Laísa, mas como uma filha de coração. Assim como eu incluí o Vitor como meu filho de coração em minhas orações. E o Vitor é o seguinte, ele vai lá para casa, ele fica lá em casa, a Amanda também vai lá em casa, fica lá em casa, e aí às vezes a Laísa sai, o Márcio sai, a Amanda também e o Vitor também. Eu fico olhando assim, gente, como é que vai ser quando sair esse pessoal todo? Vai ficar vazio demais essa casa, fica um buraco, sabe? E eu não posso segurá-los lá em casa, porque eles têm família, né? A Amanda e o Vitor, mas quando eles saem eu acho vazia a casa, já não é mais a mesma casa só nós, né? Os 4 da família. Sabe por que isso acontece? Porque Deus é a fonte de todo amor. E quando você se relaciona sinceramente com uma pessoa, e se essa pessoa é mais nova, no caso deles, a gente começa a adotar como filho, né? Eu e a minha esposa, a gente tinha um sonho de, quando os nossos filhos já fossem adolescentes e tal, adotar uma criança, né? Tirar uma criança da dificuldade, adotar e cuidar como filhos. E depois, passados muito tempo, a gente começou a ter outras prioridades na vida, e foi passando, a coisa foi passando e não aconteceu. E outro dia eu estava conversando com ela, falei assim, amor, a gente acabou não adotando, mas Deus mandou 2 para nós. E eu falei, é verdade, estamos aí com mais 2 aí, junto conosco, né? Eles seguem a vida deles, mas estão sempre conosco, e é um prazer tê-los conosco. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, e eu queria também fazer uma oração, uma prece pela tua família. Senhor, tal qual essa família, Senhor, que refletimos nessa noite aqui, que tinha problemas, Pai, como todas nossas famílias têm, tinha dificuldades de relacionamento entre pai e filho, entre irmãos, tinha dificuldade, Senhor amado, em tratar com as finanças da família. Senhor, como essa família, as nossas famílias têm dificuldades, Senhor amado, parecidas, Pai, semelhantes. E eu quero te pedir em nome do teu Filho Jesus, Senhor, envia, Senhor amado, o teu Espírito Santo, Pai, para nos direcionar como pais,
Envia o Teu Espírito Santo para fazer com que cada um de nós reconheçamos os nossos erros individualmente. Pai, restaura os relacionamentos, Senhor amado, de todas as famílias que estão aqui agora nos ouvindo. Senhor amado, essa foi a Tua palavra, foi aquilo que Tu colocaste no meu coração para ministrar na vida das famílias que estão aqui, Senhor amado, tendo acesso, Pai, a essa ministração. E eu te peço então, Senhor, faz com que a Tua bênção chegue e, Pai, faça parte de cada família. Visite cada lar agora, Senhor amado, trazendo a Tua graça, a Tua paz, o Teu perdão, a Tua restauração, Senhor amado, e que nada do mundo, Senhor amado, Pai, atinja essa família. Pai, ensina, Senhor amado, esta família, cada membro dessas famílias, Senhor amado, a se protegerem contra as investidas do diabo, a se protegerem, Senhor amado, e se resguardarem de trás da sua cruz, da cruz do Teu Filho Jesus, Senhor amado, naquele Calvário, pagando um preço por cada membro da família, em nome de Jesus. Senhor amado, aqueles casos que Tu sabes, Senhor amado, e que Tu nos diz, nos revela, Senhor amado, que pessoas têm anos e anos e até décadas que não se falam. Oh Pai, restaura isso agora em nome de Jesus. Rebasuita labachúrias. Sim, Pai, tem casos aqui dentro da Tua casa de pessoas que há mais de 20 anos não falam uma com a outra. São irmãos, Senhor. Deus manda te dizer, querido, busca o teu irmão, reconcilia com o teu irmão, porque é tempo de Deus tratar a tua e a vida dele. Pai, restaura, Senhor amado, o relacionamento, Senhor, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, Senhor amado, entre todos os membros da família. Restaura esse projeto amoroso Teu, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que possamos todos juntos, Senhor, comungarmos com a Tua presença na vida eterna, e possamos, Senhor amado, ser, Pai, parte, Senhor amado, parte da Tua família celestial aí, e vivermos, Senhor amado, nesses lugares, Senhor amado, preparados por Ti, para cada um de nós, da nossa família. É o que eu te peço, Senhor, desde já, e crendo e entendendo ser a Tua vontade, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de cada um de vocês, amém? Deus os abençoe.